Olá a todos e bem-vindos. Neste Magazine OTV temos o resumo do Campeonato Mundial de Orientação de Precisão de 2019. A disciplina da modalidade, cujo caráter inclusivo concilia a participação de atletas com e sem mobilidade reduzida na mesma competição. Entre provas de treino e competições oficiais, o WTOC 2019 esteve no distrito de Castelo Branco durante 7 dias. Welcome to Portugal, welcome this event, this World Championship. O evento começou com a cerimónia protocolar de abertura em frente à Câmara Municipal, onde as delegações dos 25 países se apresentaram no habitual desfile das bandeiras. Na competição estavam inscritos os melhores atletas do mundo desta disciplina de orientação, que procuravam alcançar os títulos mundiais individuais nas vertentes de pré-O e de tempo-O, e o título coletivo de estafetas por nações. Já recebemos aqui os campeonatos do mundo, diferentes campeonatos também europeus, nacionais, recebemos as equipas habitualmente, portanto, Idanha Nova presta-se e muitíssimo bem para este tipo de atividades. E, portanto, é com muito gosto que o recebemos, por termos este magnífico património natural, histórico-cultural, e que as diferentes delegações do mundo venham e sentem-se bem em Portugal e, obviamente, em Idanha Nova. O Campeonato do Mundo de Orientação de Precisão teve o arranque em Idanha Nova, sendo a arena montada na Quinta do Valongo. O Model Pré-O1 serviu para o primeiro contacto dos competidores com os terrenos, a cartografia e o tipo de desafios planeados neste mapa, bem como dos procedimentos adotados ao longo do campeonato. A Quinta do Valongo é um espaço de criação de cavalos e gado, com floresta aberta de sobreiro, relevo suave, pedras e arbustos dispersos, alternando com encostas cobertas de formações rochosas e algum mato rasteiro. O Model Pré-O1 iniciou-se com as equipas da Espanha, Japão e Eslováquia, as primeiras 3 nações das 25 presentes no WTOC 2019. Cada país participou em grupo, permitindo a troca de ideias durante a resolução dos desafios num ambiente descontraído. O percurso de pré-O foi composto por 10 pontos de controlo e uma estação cronometrada com 3 desafios no final, estando uma estação disponível para a classe Open, outra para a classe Para e a terceira em formato self-service de acesso livre. A classe Open engloba todos os atletas, enquanto a classe Para está reservada a atletas com mobilidade reduzida. As soluções do Model 1 foram distribuídas no final do percurso, com o regresso à arena a ser feito pelo caminho de prova, permitindo revisitar alguns desafios. Na manhã seguinte, a Quinta de Valongo foi o primeiro dos 2 dias de competição do pré-O. Com 65 atletas à partida na classe Open e 39 na classe Para, o eslovaco Jan Furuks e o sueco Ola Jansson defendiam os títulos conquistados em 2018 na Letónia. O pré-O1 decorreu na zona adjacente ao Model Event, em tudo semelhante no relevo, vegetação e elementos rochosos. Todos os mapas do WTOC 2019 foram cartografados por Alexandre Reis, sendo o traçado de percursos de Luís Gonçalves, um dos mais experientes atletas portugueses. O próprio nome da disciplina diz que é precisão, exige uma cartografia muito precisa, muito rigorosa, o mínimo detalhe pode gerar um anular de um ponto e nós temos de ter atenção a diversos fatores, porque os atletas vão estar ali há algum tempo a observar, a analisar, a interpretar o mapa, a interpretar os conceitos, a metodologia de trabalho do cartógrafo e não passam a correr como na pedestre ou na BTT, em que eles passam e a única memória que lhes fica é do ponto. A competição de pré-O1 teve 2 estações cronometradas em cada classe, uma antes e outra após o percurso, com 3 desafios cada, sem resposta zero. O pré-O disputou-se ao longo de um caminho com 1000 metros de extensão e 28 pontos de controlo, onde os desafios permitiram diversas abordagens, tendo em conta a variedade de elementos no terreno. A única diferença entre classes foi o tempo máximo limite na classe Para, com 10 minutos extra, relativamente aos 115 minutos da Open, devido à dificuldade de progressão das cadeiras de rodas em terra batida. A classificação do pré-O obtém-se pelo maior número de pontos certos no percurso clássico e, no caso de empate com outros atletas, pelo menor tempo obtido nas estações cronometradas.
O caminho de prova, utilizado normalmente por máquinas agrícolas, foi melhorado para a competição. Ainda assim, a organização providenciou um elemento do staff no auxílio à progressão de cada atleta em cadeira de rodas. Após o pré-O1 na classe Open, apenas a finlandesa Pinja Mäkinen conseguiu acertar a totalidade dos 28 pontos, com 89 segundos nas estações cronometradas. O equilíbrio foi notório, com 11 atletas a conseguir 27 pontos e 12 atletas com 26 pontos. Inês Domingues, 26ª, e João Pedro Valente, 30º, obtiveram 25 pontos cada e Edgar Domingos obteve 23 pontos, ficando no 50º lugar. Na classe para, o checo Pavel Dudik e o sueco Ola Jansson totalizaram 27 pontos, com 101 e 120 segundos nas estações cronometradas. Em terceiro lugar, classificou-se a checa Jana Kostova com 26 pontos. Os portugueses obtiveram resultados humildes, com Júlio Guerra em 30º, Ricardo Pinto em 31º a acertar em 17 pontos e José Leal com 12 acertos no 38º lugar. Em ambas as classes, os títulos mundiais ficaram em aberto para a prova da quinta dos ciprestes. O terceiro dia trouxe a mudança de local de Idanha Nova para Monsanto, onde Portugal deu a conhecer os novos campeões do mundo de pré-O, estafetas e de tempo de 2019. O mapa do Sidral foi redesenhado para acolher 3 dias de provas, tendo sido realizado no primeiro o Model Pré-O2 e o Model Tempo-O. A área é adjacente às de competição de estafetas e da qualificatória de Tempo-O, o que é naturalmente relevante na semelhança do terreno. A dinâmica da prova e os pontos de controlo foram tecnicamente idênticos aos de Pré-O2, cujo terreno se situa a 1 km de distância. O Model Event 2 realizou-se numa estrada de asfalto com declive quase nulo, o que permitiu aos atletas em cadeira de rodas uma adaptação ao mapa e ao terreno sem dificuldades de progressão. Manhã cedo, as equipas do Brasil, Alemanha, Itália, Portugal e Noruega foram as primeiras a apresentar-se nas partidas. O Model Pré-O2 teve um percurso de pré-O com 11 pontos de controlo, dividido em 2 setores cronometrados com uma paragem de tempo sensivelmente a meio para abastecimento de líquido. Os 3 últimos pontos foram observados a uma distância superior a 100 metros, tendo-se recorrido a balizas gigantes para facilitar a sua visualização, sem diminuir a exigência de leitura do terreno. A neutralização do tempo e o uso de balizas gigantes no Model 2 visavam familiarizar os atletas com o que veio a suceder na competição de Pré-O2. Após o percurso, os atletas seguiram pela estrada para o Model de Tempo-O, onde foram montadas 3 estações cronometradas com 5 desafios cada, com resposta zero. No final, foram disponibilizadas as soluções aos atletas. O regresso às partidas foi realizado pelo caminho de prova, permitindo analisar os desafios e a colocação das balizas. As imagens recolhidas no trajeto de regresso mostram que a satisfação dos atletas neste dia foi evidente. У нас точно такое же ориентирование, единственное, что земля совершенно другая. У нас меньше камней, больше лесов, и поэтому отличие только на карте. Мы редко работаем с камнями, редко работаем со скалами, у нас больше, как я уже говорю, открытых поверхностей, больше лесов. Поэтому отличие заключается исключительно в том, что не совсем для нас привычная подобная карта. A preparação do staff das equipas de cronometragem iniciou-se meio ano antes do WTOC. Informações realizadas em provas de orientação, ao qual se juntou um grupo de 10 alunos do agrupamento de escolas de Jogueira, treinado especificamente para assegurar o registro eletrónico de tempos e respostas, fruto de um projeto escolar de desenvolvimento da modalidade. Desta forma, em todas as competições do campeonato, foi possível seguir os resultados ao vivo na internet. O quarto dia foi de decisões no pré-O. O Largo da Feira de Relva, no sopé de Monsanto, acordou para acolher as comitivas do WTOC 2019, onde foi montada a Arena do Mundial. Sejam carroceiros para marcação eletrónica das decisões, balizas gigantes para pontos de controlo, montagem de tendas e cadeiras nas estações cronometradas, desde o nascer do sol que a organização preparou tudo para o início da segunda prova de pré-O, agendada para as 10 horas da manhã. Os atletas foram trazidos da arena para as partidas com viaturas da organização, da Santa Casa de Idanha, dos bombeiros e da Junta de Freguesia de Monsanto, unidos no apoio ao transporte dos atletas com e sem mobilidade reduzida. O mapa da Quinta dos Ciprestes foi cartografado de raiz para este campeonato,
num terreno privado onde nunca fora realizada nenhuma atividade de orientação. No exterior vê-se um casario fronteiro à encosta de Monsanto, com relevo médio e formações rochosas situadas a curta distância. À entrada, na quinta, encontram-se terrenos trabalhados pelo homem com floresta de sobreiro e uma mini barragem rodeada de pomar. O caminho de prova desce suavemente até à casa principal, ladeado por um vale com vinhedos e uma encosta rochosa salpicada de pinheiros. O percurso do pré-O2 foi composto por 30 pontos de controlo e iniciou-se fora da Quinta dos Ciprestes, finalizando nos jardins da casa principal. A prova foi dividida em duas partes, com neutralização de tempo após o ponto 15, depois da entrada na quinta. Na zona de transição existia uma descida mais delicada para os atletas com mobilidade reduzida, onde o apoio do staff garantiu a sua segurança e integridade física. Alguns mais audazes arriscaram descer sem ajuda, o que demonstra força de vontade para ultrapassar as dificuldades do dia-a-dia. Após troca de mapa e reinício da contagem do tempo, o percurso prosseguiu integralmente nos terrenos da Quinta dos Ciprestes. Reservado para a parte final estavam 8 pontos de controlo de longa distância, numa encosta rochosa de elevada complexidade. Neste local, a análise do terreno foi realizada com a ajuda das balizas gigantes. Após o percurso, os atletas foram encaminhados para as duas estações cronometradas com 3 desafios cada, sem resposta zero. No final da prova, num gesto de simpatia do dono da Quinta dos Ciprestes, os atletas foram brindados com refrescos e queijo. O momento de descontração em contraste à pressão da competição. No Mundial, a classificação final do pré-O foi obtida pela soma dos acertos nos 2 dias de competição, com desempate pelo menor tempo na soma dos resultados das 4 estações em caso de igualdade. Somados os resultados dos 2 dias na classe Open, o bronze foi para o esloveno Krešo Kerestes, com 55 pontos e 144 segundos. A medalha de prata foi entregue ao norueguês Geir Mir Oyen, com 55 pontos e 141 segundos. Pinja Mäkinen manteve a posição do primeiro dia e sagrou-se campeão do mundo de pré-O, sendo a única atleta a totalizar 56 pontos. I think the terrain have been very nice and very nice courses. And also map, when we have this told zero tolerance, like not put zero nearer than 5 meters, it must have been quite good to tell, and everything has gone okay. De notar a importância das estações na atribuição dos primeiros lugares, já que do segundo ao sexto lugar, o desempate fez-se com recurso aos resultados nos cronometrados. Quanto aos atletas lusos, João Pedro Valente ficou em 17º com 53 pontos, Inês Domingos em 21º com 52 e Edgar Domingos em 53º com 47 pontos. Na classificação final da classe para, Michael Johansson ficou com a medalha de bronze com 51 pontos e 209 segundos, penalizado pelo primeiro dia de pré-O, que foi menos bom. A regularidade de Pavel Shmatov rendeu a prata com 51 pontos e 122 segundos. Ola Janssen revalidou o título mundial no total de 53 acertos. There was fun tracks and was much orienteering control, so I have fun on the boats day 1 and day 2. And I'm very happy with the results. Very warm, but I think this is nice here, and I will come more in the future. I like the country was here. Foi com a partida das estafetas que começou o 5º dia de provas do WTOC 2019, dedicado ao Team Relay. Às 10 da manhã, 9 equipas iniciaram a luta para o título de nações, na classe para atletas com mobilidade reduzida, onde foi notada a ausência da Suécia, campeã em título. 10 minutos depois, começou o relay da classe Open, com 21 nações em busca do ouro, que era defendido pela Noruega. Parte do mapa do Sideral foi escolhido para a competição numa zona de características variadas, desde floresta de carvalho e sobreiro, com pequenos pormenores de relevo em encostas cobertas de pedras de grande dimensão. A prova de estafetas foi disputada por equipas de 3 elementos, com passagem de testemunho entre cada um, realizando no total um percurso de pré-O com 30 pontos de controlo de ordem livre, sem paragem de tempo.
O primeiro atleta resolveu 10 dos 30 desafios inicialmente disponíveis, regressando à arena para passar o testemunho ao seguinte. Na transição, transmitiu um cartão de controlo onde foram registados os desafios respondidos na primeira pernada. A organização verificou os cartões para evitar a passagem de alguma indicação não permitida. Os segundos atletas realizaram a sua pernada e resolveram outros 10 desafios à escolha. O último atleta respondeu aos desafios restantes. O tempo máximo de prova foi de 3 horas na classe Open e 3 horas e 15 minutos na classe Para. Cada atleta escolhe os pontos que pretende responder numa estratégia que minimiza a distância a percorrer pela equipa e simultaneamente faça a gestão do tempo de forma equilibrada. Ao longo da prova, os atletas que ainda não entraram em competição mantêm-se numa quarentena, ficando impedidos de receber informação que os coloque em vantagem perante os adversários. Após a parte de pré-O, os atletas da primeira e segunda pernada realizaram uma estação de tempo O com 5 desafios com resposta 0. O terceiro atleta da equipa regressou à quarentena após o percurso de pré-O, aguardando que todas as equipas terminem. De seguida, esta estafeta foi neutralizada, a classificação provisória apurada e foi divulgada a ordem preliminar das equipas em cada classe. A estação cronometrada final é realizada pela ordem inversa à classificação no momento, aumentando o grau de emoção e incerteza da posição final à medida que são chamadas as equipas até então melhor classificadas. O resultado de cada equipa no relay é fácil de calcular. No percurso de pré-O, cada desafio errado penaliza 60 segundos. Na parte de tempo O, ao resultado de cada atleta, soma-se o tempo de execução da estação com uma penalização de 30 segundos por cada desafio errado. O resultado da equipa é a soma do pré-O com os resultados dos 3 atletas no tempo O. Vence a equipa com o menor tempo final. As estações cronometradas foram colocadas numa zona rochosa rodeada por um anfiteatro natural, permitindo aos espectadores seguirem a prova à distância. Na estação realizada após a neutralização da prova, foi possível indicar se as respostas dadas pelos atletas estavam corretas ou não. Na classe Para, o bronze foi entregue à equipa da Rússia com 827 segundos, a prata à Ucrânia com 739 e as medalhas de ouro foram para a República Checa com 650 segundos. A equipa vencedora foi composta por Ana Dolezalova, Pavel Dudik e Jana Kostova. Portugal ficou em 8º lugar. Na classe Open, o bronze foi entregue à Grã-Bretanha com 227 segundos. Espanha foi a grande surpresa, conquistando a medalha de prata com 205 segundos numa prova de habitual domínio nórdico. Os novos campeões do mundo de relay são os finlandeses Pinja Mäkinen, Sami Ivonen e Antti Rusanen, com os imbatíveis 116 segundos, não tendo falhado nenhum desafio nem no pré-O, nem nas 3 estações de tempo O. Portugal ficou a meio da tabela em 11º lugar. This terrain was excellent. Long distance controls very difficult, and we managed to do a top performance. No mistakes. The whole team went without mistakes, so we are very happy. O último dia do Campeonato Mundial de Precisão foi dedicado à prova de tempo O. De manhã realizou-se a qualificatória no Sidral, numa zona não utilizada nas competições anteriores. 75 atletas foram divididos em 2 mangas, apurando-se os 18 primeiros de cada para a final. As estações foram colocadas em áreas abertas com pequenas manchas de floresta ou em zonas rochosas, criando desafios variados e requerendo uma adaptação constante a cada um dos locais ao longo do percurso. Cada manga foi composta por 6 estações e 5 desafios cada, com resposta 0. Os resultados revelaram que os atletas adotaram uma estratégia conservadora, privilegiando os acertos em detrimento da velocidade de resposta. Na Green Heat, o checo Pavel Kurfürst ficou em primeiro, ex aequo com o sueco Lennart Wahlgren, com 256 segundos. Inês Domingues conseguiu o apuramento em 11º lugar, com 334 segundos, e Cláudio Tereza, no 34º lugar, gastou 639 segundos. Na Red Heat, o finlandês Antti Rusanen foi o melhor com 208 segundos. Com mais 2 segundos, a croata Iva Lovrek ficou em segundo, acertando todos os 30 desafios propostos. Edgar Domingues ficou em 19º lugar com 370 segundos, a 7 do apuramento, e João Pedro Valente em 28º com 481. A final do tempo O disputou-se em Carroqueiro, na estrada para a Ermida de São Pedro de Viracorça.
Feita a mudança de qualificatória para a final, as comitivas foram levadas para a arena junto à Capela Românica antes da competição se iniciar. Aqui aguardaram pela chegada dos atletas, sendo possível acompanhar as duas últimas estações como espectadores. Na quarentena, em Carroqueiro, o ambiente entre finalistas era calmo, aproveitando-se para ler, descansar ou disfarçar o nervosismo com alguns momentos de conversa. O mapa de Viracourse é um local especial pela dimensão singular das pedras graníticas que partilham o terreno com as árvores seculares como carvalhos e sobreiros. O terreno apresenta bastante relevo, explorado no planeamento dos desafios, mas que colocou aos atletas um desgaste inesperado que o calor de cerca de 40 graus fez questão de aumentar à medida que a prova avançava. A final teve 8 estações, com 5 desafios cada. Cerca de 50 controladores foram destacados para as tarefas de cronometragem e registro de respostas, bem como no encaminhamento dos atletas, evitando que observassem balizas e terreno antes do momento permitido. A ordem de partida foi inversa às classificações da manhã, onde o britânico Tom Dobra foi dos primeiros a entrar em prova. Pouco tempo depois, e ainda sem grandes nomes em prova, a portuguesa Inês Domingues entra em competição com o dorsal 22. À terceira estação, assume a liderança provisória que mantém no final da prova, com um impressionante resultado de 347 segundos, apenas 3 erros em 40 desafios, sendo esta a referência a bater. O evoluir da prova trouxe a chegada dos favoritos, mas ninguém conseguiu superar a prestação da jovem Lusa à chegada à Ermida. Já com os últimos 10 atletas em prova e tempos de execução ligeiramente abaixo de Inês, a sueca Marit Wixel, dorsal 7, constrói uma vantagem de 53 segundos no final, com apenas 2 erros, aguardando o desfecho da competição com 294 segundos. O finlandês Antti Ruusanen, envergando o dorsal 1, acaba a estação 7 com os mesmos 271 segundos de Marit, mas gasta 37 segundos e falha 2 desafios na estação 8, sendo o pior resultado entre todos os 36. O resultado final é de 368 segundos. Antti Ruusanen fica com o bronze, confirmada a medalha de prata para Inês Domingues e o título mundial foi para Marit Wixel. Portugal encerra o WTOC 2019 com a conquista de uma medalha de prata. I think it has been really good. I really enjoy the terrain and I want to come here again. And it's really fun to do orienteering here. Gostei muito do percurso. A minha primeira medalha foi ganha cá em Portugal, num campeonato do mundo cá em Portugal, e gostei mesmo muito do percurso, diverti-me durante o percurso. Tentei não ficar muito nervosa e compensou, pronto, não fiz muitos erros, fui rápida a responder e compensou, fiquei em segundo lugar. Como forma de felicitar todos os participantes no evento, o município de Idanha Nova ofereceu o tradicional banquete de encerramento. Para além dos atletas, estiveram presentes todos os voluntários do Campeonato Mundial, num momento de convívio e celebração deste excelente evento desportivo sem fronteiras nem barreiras. Antes do regresso a casa, a comitiva de Hong Kong recebeu a bandeira da IOF das mãos do presidente da Federação Portuguesa de Orientação, António Amador, assinalando o momento da passagem de testemunho do organizador do WTOC para a edição de 2020, a primeira a realizar-se na Ásia. Nós temos organizado ao longo dos últimos anos campeonatos muito relevantes, campeonatos da Europa e campeonato do mundo. Desta vertente em particular, de orientação de precisão, foi o primeiro que nós fizemos. Tínhamos feito um europeu em 2014 e, portanto, tem umas especificidades ligeiramente diferentes dos outros campeonatos que nós organizamos, seja de BTT, seja de provas pedestres. Mas, como a equipa que temos, com a prática que tem, facilmente se adapta e conseguiram todos em conjunto e com muita entreajuda entre todos, conseguiram dar respostas aos vários desafios diários que nos eram colocados. Obrigado por nos ter acompanhado neste Magazine OTV aqui na RTP2. No próximo prometemos mais aventuras bem orientados. Até lá!